Por 70 anos, os manuscritos do Mar Morto guardaram um segredo que ninguém pensou em procurar. A pergunta que todos faziam era sempre a mesma: o que dizem esses textos? Geração após geração de estudiosos tinha certeza de que essa era a única questão que valia a pena fazer. Ninguém parou para fazer a outra. De que são feitos? Então, num laboratório da Universidade de Tel Aviv, um biólogo molecular chamado Oded Hashavi extraiu material genético antigo da poeira coletada de um único fragmento, rodou o sequenciamento e ficou paralisado. O animal cuja pele havia se tornado aquele pedaço de pergaminho não poderia ter vivido em nenhum lugar próximo à caverna onde foi encontrado, nem por uma estação, nem por um único dia. E esse resultado impossível estava prestes a desmoronar tudo o que os estudiosos acreditavam entender sobre os manuscritos mais famosos da Terra. Esta é uma amostra de um dos principais rolos. Temos 5 deles, notavelmente bem preservados considerando que vieram de uma caverna. Para entender por que esse resultado importava tanto, é preciso voltar ao começo de tudo, a uma encosta acima do Mar Morto e a um pastor que não tinha a menor ideia de que estava prestes a mudar a história, uma pedra lançada no escuro. Em 1947, um jovem pastor beduíno, chamado Muhammad Edib, atirou uma pedra numa caverna perto da margem do Mar Morto. Ele perseguia uma cabra desaparecida quando ouviu algo se quebrar. Curioso, ele entrou e encontrou jarras antigas de argila, seladas por séculos, contendo rolos de couro cuidadosamente envoltos em linho. Ele não tinha como saber o que havia descoberto. Ninguém sabia ainda. Ele estava à procura de uma cabra perdida. Ao chegar à entrada de uma caverna, jogou uma pedra para dentro, só para ver se o animal fugiria. O que encontrou se tornaria a descoberta arqueológica mais importante do século XX. Os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos até então, alguns remontando a mais de 2000 anos. Entre 1947 e 1956, cerca de 25 mil fragmentos, representando quase 1000 manuscritos distintos, foram retirados de 11 cavernas perto das ruínas de Qumran. Continham as cópias mais antigas conhecidas do Gênesis, de Isaías e dos Salmos, além de códigos de conduta sectários, hinos e visões do Apocalipse. Textos que abrangiam desde aproximadamente 250 antes da Era Comum até 68 da Era Comum, o período mais explosivo da história, tanto do judaísmo quanto do movimento cristão primitivo. Selados no árido deserto da Judéia, esses rolos haviam sobrevivido silenciosamente ao Segundo Templo, sobreviveram a Roma, sobreviveram a cada império que surgiu e ruiu durante 2000 anos sobre eles. Mas quando os estudiosos finalmente os abriram, os textos não ofereceram respostas fáceis. Ofereceram perguntas que levariam 7 décadas apenas para começar a ser respondidas. De onde tinham vindo? Quem os havia escrito? Por que foram escondidos naquele canto específico do deserto? Durante a maior parte dessas 70 anos, os estudiosos acreditavam ter as respostas. Estavam errados. A teoria que vigorou por décadas. Pesquisadores de instituições ao redor do mundo se debruçaram sobre cada detalhe visível que esses fragmentos ofereciam, trabalhando apenas com os olhos, o treinamento e a intuição. Comparavam a caligrafia traço por traço. Estudavam a cor, a textura e a espessura do pergaminho, tentando associar pedaços a um único animal de origem. Cruzavam referências de linguagem, teologia, sistemas de calendário, estrutura literária, qualquer coisa que pudesse revelar um padrão oculto. São as cópias mais antigas da Bíblia que existem, mais antigas do que qualquer coisa que os estudiosos tinham acesso antes. A teoria que se consolidou apontava para os essênios, uma seita judaica descrita por historiadores antigos, como Joséfo e Plínio, o Velho, como uma comunidade monástica reclusa no deserto da Judéia, dedicada à pureza, à cópia das Escrituras e à espera do julgamento divino sobre um mundo corrompido. As ruínas de Qumran, situadas bem ao lado das cavernas, pareciam exatamente o tipo de assentamento que Joséfo havia descrito séculos antes. As peças pareciam se encaixar de forma quase perfeita demais.
Os textos sectários descreviam uma comunidade religiosa autossuficiente, com sua própria liderança, suas próprias leis e um calendário solar que rompia radicalmente com o calendário lunar seguido pelos sacerdotes em Jerusalém. Um desafio teológico direto ao poder estabelecido no templo. Os escritos apocalípticos ardiam de hostilidade contra esse estabelecimento do templo. O rolo da guerra, descrevendo um confronto cósmico final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, parecia exatamente o tipo de coisa que uma seita dissidente produziria para dar sentido ao próprio exílio da vida judaica tradicional. A conclusão parecia irrefutável. Os essênios viviam em Qumran, copiavam suas escrituras ali, e quando Roma esmagou a revolta judaica em 68 d.C., enterraram sua biblioteca nas cavernas ao redor para protegê-la. Por décadas, essa foi a história aceita, ensinada em seminários, exibida em museus, repetida em documentário após documentário. Os manuscritos do Mar Morto eram a coleção particular dos essênios. Caso encerrado. Nada mais a debater. Fique com isso, porque tudo o que você acabou de ouvir está prestes a desmoronar completamente. Rachaduras que ninguém conseguia fechar. A teoria dos essênios dominou por 70 anos, mas sob sua superfície, detalhes incômodos continuavam surgindo silenciosamente. Detalhes que as ferramentas disponíveis na época simplesmente não conseguiam resolver. Os manuscritos apresentavam uma variação textual enorme, quase desconcertante. Diferentes versões dos mesmos livros bíblicos existiam lado a lado, escritas distintas, mãos distintas, níveis de habilidade distintos. A qualidade do pergaminho variava entre peles preparadas com maestria e material grosseiro quase amador depositado bem ao lado na mesma caverna. Quando a datação por carbono 14 foi finalmente aplicada a uma amostra de fragmentos no início dos anos 90, alguns manuscritos se revelaram anteriores à própria ocupação de Qumran. A cronologia simplesmente não fechava da forma que a teoria exigia, e ninguém conseguia explicar o enigma mais profundo por trás de tudo isso. Por que uma seita isolada e rigidamente disciplinada guardaria múltiplas versões contraditórias de seus próprios textos sagrados? Por que manter duas edições completamente diferentes do livro de Jeremias, uma substancialmente mais longa que a outra, com passagens inteiras ausentes e capítulos reorganizados, dentro de uma comunidade supostamente construída sobre uma uniformidade religiosa absoluta? Alguns estudiosos aventuraram alternativas nas margens do campo. Talvez Qumran não fosse um mosteiro, mas uma oficina de cerâmica, uma propriedade de inverno, um posto militar. Talvez as cavernas funcionassem como um depósito sagrado, onde textos desgastados de muitas comunidades eram levados para serem respeitosamente aposentados, em vez de descartados. Essas ideias existiam, mas nenhuma carregava as evidências concretas necessárias para derrubar um paradigma que havia se sustentado por gerações. Então algo chegou de uma direção que ninguém no campo esperava. Não um arqueólogo, não um teólogo, um geneticista, durante um almoço, o almoço que mudou tudo. Em 2012, numa mesa da Universidade de Tel Aviv, o biólogo molecular Oded Reshevi sentou-se com o estudioso bíblico Noam Mizrahi. A conversa derivou, como costuma acontecer entre colegas antigos, em direção aos manuscritos do Mar Morto, a dificuldade enlouquecedora de conectar milhares de fragmentos minúsculos e desconexos, e as questões que 70 anos de pesquisa cuidadosa nunca conseguiram responder. Mizrahi expôs o problema com clareza. 25.000 fragmentos, sem títulos, sem numeração de páginas, sem maneira confiável de conectar um pedaço de pergaminho a outro, além de comparações de caligrafia e suposições imprecisas sobre a aparência de peles antigas. Métodos subjetivos, imprecisos, capazes de errar de forma catastrófica sem que ninguém percebesse. Reshevi ouviu com atenção. Então fez uma pergunta simples. Do que os manuscritos são feitos, afinal? De pergaminho, respondeu Mizrahi. Pele animal. Reshevi ficou em silêncio por um longo momento. Pergaminho tem DNA. Essa única frase abriu um campo de investigação inteiramente novo que ninguém havia pensado em explorar. Rashavi era especialista em análise de DNA antigo,
um método que já havia transformado o estudo da pré-história humana, rastreando padrões de migração e histórico populacional ao longo de dezenas de milhares de anos. Naquele momento, sentado àquela mesa de almoço, ele percebeu que ninguém jamais havia aplicado esse mesmo método a um manuscrito, a uma escritura sagrada em si. Descobriu-se que um deles era de couro bovino. Então tínhamos 2 fragmentos identificados como couro de vaca, junto com Nina Shore, curadora dos manuscritos do Mar Morto na Autoridade de Antiguidades de Israel. Hachavi e a senhora Rahi formaram uma pequena equipe que passaria os anos seguintes perseguindo algo que ninguém antes deles havia tentado. O que encontraram pelo caminho viria a perturbar até mesmo aqueles que haviam dedicado suas carreiras inteiras à proteção desses textos frágeis e insubstituíveis. Ler a genética sem tocar em nada. Esse era o primeiro obstáculo, e era um obstáculo sério. Os manuscritos do Mar Morto são sagrados para múltiplas religiões e, por definição, absolutamente insubstituíveis. Qualquer método que envolvesse cortar, perfurar ou remover amostras físicas estava completamente descartado desde o início. Os manuscritos precisavam permanecer intactos e intocados. Então, como se lê a história genética de algo que é absolutamente proibido tocar? A resposta estava ali o tempo todo, escondida bem à vista de todos, dentro das próprias caixas de armazenamento. Décadas de manuseio cuidadoso haviam deixado para trás finas partículas de poeira de pergaminho, acumuladas silenciosamente no fundo dos recipientes. Essa poeira continha colágeno, a proteína estrutural presente na pele animal e guardada dentro dela. Preservado por 2000 anos, havia material genético antigo. Coletando poeira das margens em branco e das bordas desgastadas, partes onde jamais existiu qualquer escrita, a equipe conseguia reunir material suficiente sem jamais tocar no próprio texto com tinta. As evidências haviam estado ali, esperando em silêncio naquela poeira, durante todos os estudos e todas as décadas de debate acadêmico. Mas transformar aquela poeira em sequências genéticas utilizáveis era um trabalho brutal. O próprio processo de fabricação do pergaminho, que envolve molhar, raspar, esticar, tratar e secar, danifica o DNA em nível molecular. As tintas à base de ferro usadas em muitos manuscritos são quimicamente corrosivas. E depois de tudo isso, os manuscritos passaram 2000 anos em cavernas no deserto, antes de serem manuseados por centenas de pesquisadores ao longo dos 70 anos seguintes. Cada um deles potencialmente deixando traços de contaminação moderna. A equipe trabalhava em instalações dedicadas a DNA antigo que se assemelhavam mais a salas limpas do que a arquivos, com trajes de proteção completos, pressão de ar positiva e esterilização por luz ultravioleta. Desenvolveram protocolos rigorosos de autenticação para confirmar que os resultados eram genuinamente antigos e não contaminação, proveniente de mãos modernas, buscando padrões de degradação molecular que só se acumulam ao longo de séculos, submetendo as amostras a múltiplas extrações independentes e verificando cada resultado entre laboratórios separados. Levou anos, centenas de amostras e inúmeras falhas repetidas, mas no fim conseguiram reunir sequências genéticas confiáveis de dezenas de fragmentos. E quando Rechevi finalmente analisou o que essas sequências revelavam, ele pegou o telefone. A vaca que derrubou a teoria. A maioria dos fragmentos correspondia às expectativas sem nenhuma surpresa. Pele de ovelha, o material padrão utilizado em toda a Judéia antiga, proveniente de um animal perfeitamente capaz de sobreviver num ambiente desértico severo como o de Qumran. Mas um punhado de fragmentos voltou como sendo outra coisa completamente diferente, algo que não deveria ter sido possível. Couro bovino. Noam Mizrahi ficou encarando aquele resultado por um longo tempo. Ele conhecia Qumran de forma profunda, os textos, o terreno, a longa e difícil história do sítio, e ficou sentado com os dados em silêncio antes de dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, porque pergaminho de vaca em Qumran não era apenas uma anomalia para ser registrada numa nota de rodapé e deixada de lado. Era algo fisicamente e geograficamente impossível.
Qumran fica no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, um dos ambientes mais áridos e inóspitos encontrados em qualquer lugar do planeta. Ovelhas e cabras conseguem sobreviver ali. Elas são feitas para terrenos áridos, para consumo mínimo de água, para se alimentar de vegetação rasteira e resistente que mataria de fome a maioria dos outros animais. O gado bovino simplesmente não consegue. Uma única vaca precisa de dezenas de galões de água por dia e de amplos pastos para sobreviver, quanto mais prosperar. Não existia nenhuma versão possível de uma comunidade vivendo em Qumran que também pudesse criar gado nas proximidades. O pergaminho de couro bovino simplesmente não poderia ter sido produzido naquele deserto. Ponto final. O que significava que qualquer rolo escrito em couro de vaca tinha sua origem em outro lugar completamente diferente, em algum lugar com água de verdade e pastagens de verdade. A teoria não estava apenas levemente equivocada, estava errada. Errada de um jeito que uma única vaca tornou absolutamente inegável. Quando esse resultado chegou à mesa de Pinachor, na Autoridade de Antiguidades de Israel, ela parou de ler e ficou simplesmente sentada com aquilo. Ela havia dedicado toda a sua carreira como guardiã desses fragmentos. Conhecia a poeira daquelas caixas de armazenamento melhor do que a maioria das pessoas conhece os cômodos das próprias casas. Ela leu o achado 2 vezes, devagar, para ter certeza de que havia compreendido corretamente. Ela diria mais tarde que sentiu como se o chão tivesse inclinado sob seus pés, que aquilo não era apenas um desafio à teoria dos essênios, mas a todo o arcabouço que os estudiosos haviam construído para entender o que os manuscritos do Mar Morto realmente eram. E o couro bovino não estava espalhado aleatoriamente pela coleção, o que já seria estranho o suficiente por si só. Ele se concentrava em torno de textos específicos, versões específicas de livros específicos, e é exatamente aí que a genética fica ainda mais intrigante. Impressões digitais dentro do pergaminho. Eis o que a equipe podia agora fazer e que ninguém antes havia conseguido. Ao comparar marcadores genéticos em diferentes amostras de pergaminho, eles podiam determinar se fragmentos separados provinham do mesmo animal individual. 2 pedaços de pergaminho de uma única ovelha carregam DNA mitocondrial quase idêntico. 2 pedaços de ovelhas diferentes simplesmente não carregam. Por 70 anos, a correspondência entre fragmentos dependia inteiramente de suposições. Agora, pela primeira vez, havia evidência genética concreta, impressões digitais reais gravadas no próprio material. Tome o livro de Jeremias como o exemplo mais claro. 2 versões dramaticamente diferentes dele sobrevivem entre os rolos. Uma se assemelha à Bíblia hebraica conhecida hoje, mais longa, com os capítulos dispostos na sequência padrão esperada. A outra é visivelmente mais curta, com seções inteiras completamente ausentes e seus capítulos organizados em uma ordem totalmente diferente. Antes de 1947, os manuscritos hebraicos mais antigos do Antigo Testamento disponíveis para os estudiosos datavam apenas de aproximadamente 1000 anos da Era Comum, e durante décadas, especialistas debateram sem parar sobre o que essas versões divergentes realmente significavam. Um rascunho inicial, talvez, ou uma revisão teológica posterior, ou simplesmente um erro de copista. O DNA finalmente forneceu uma resposta física concreta a um debate que se arrastava há décadas. A versão mais curta de Jeremias estava escrita em couro bovino. A versão mais longa estava escrita em pele de ovelha. Animais completamente diferentes, quase certamente de regiões diferentes. Não eram simplesmente cópias variantes que foram se afastando lentamente de uma única fonte original comum. Eram 2 tradições textuais genuinamente distintas, desenvolvidas de forma independente uma da outra, em 2 comunidades separadas, em 2 partes diferentes da antiga Judéia. Leia isso de novo, porque isso importa. 2 comunidades, 2 Bíblias existindo lado a lado. A equipe realizou a mesma análise nos cânticos do sacrifício do sábado, um texto litúrgico que descreve a adoração dos anjos dentro do templo celestial, com cópias encontradas tanto em Qumran quanto em Massada,
a fortaleza no topo da montanha, onde rebeldes judeus fizeram sua última resistência contra Roma no ano 73 da Era Comum. O DNA revelou que múltiplos fragmentos de Qumran desse mesmo texto provinham de animais completamente diferentes. Esse texto, descobriu-se, era popular, amplamente copiado e produzido de forma independente em vários lugares e não a propriedade exclusiva e ciosamente guardada de uma única seita isolada. A análise de parentesco veio a seguir, acrescentando mais uma camada ao quadro geral. Ao examinar marcadores de DNA nuclear, os pesquisadores conseguiam, por vezes, identificar pergaminhos provenientes de animais com laços próximos, irmãos ou membros de um mesmo rebanho. Agrupamentos de animais aparentados apontavam para centros de produção específicos, locais onde vários rolos haviam claramente sido fabricados a partir de peles obtidas na região durante uma janela de tempo bastante estreita. E aqui está o detalhe que mais importava. Alguns desses agrupamentos fortemente relacionados, produzidos juntos a partir de um único rebanho, apareciam misturados entre fragmentos sem nenhuma relação genética, provenientes de animais completamente diferentes e de rebanhos completamente distintos. Aquilo não era uma coleção que havia crescido naturalmente a partir de um único scriptorium central. Havia sido reunida a partir de múltiplos pontos de origem, representando diversas comunidades espalhadas pela região, abrangendo várias décadas e possivelmente estendendo-se por séculos inteiros. A teoria da biblioteca não apenas ruiu sob esse peso, desmoronou por completo. Um mundo de muitas vozes. Eis o que tudo isso realmente significa. Se os rolos tivessem vindo genuinamente de uma única seita isolada vivendo em Qumran, sua enorme diversidade não faria praticamente nenhum sentido. Por que uma comunidade disciplinada e coesa se daria ao trabalho de preservar versões concorrentes de suas próprias escrituras? Por que guardar textos que representavam posições teológicas ativamente rejeitadas, em vez de simplesmente destruí-los? Mas se a coleção tivesse sido reunida de muitas comunidades diferentes, espalhadas pela antiga Judéia, trazida para essas cavernas aos poucos ao longo de décadas e finalmente selada por uma crise catastrófica, de repente tudo passa a fazer sentido. A diversidade deixa de ser uma complicação que precisa ser explicada. Ela é o próprio sentido da coleção. As evidências genéticas confirmavam algo que alguns estudiosos suspeitavam há muito tempo, mas que jamais conseguiram provar de fato. Essas cavernas, as mesmas que a pedra de Muhammad Adib abriu em 1947, haviam funcionado como uma genizá, um local sagrado de armazenamento, onde judeus de diversas comunidades depositavam textos sagrados demais para simplesmente descartar, mas que não eram mais utilizáveis no culto cotidiano. A lei judaica proíbe o descarte de qualquer documento que contenha o nome divino. Tais textos devem, ao contrário, ser respeitosamente preservados. Comunidades antigas em toda a região mantinham espaços designados chamados guniot, exatamente para essa finalidade. Agora imagine a geografia ao redor. Jerusalém fica a apenas 20 quilômetros de Qumran, uma jornada completamente viável pelos padrões da antiguidade. Quando Roma sitiou a cidade entre 68 e 70 da Era Comum, judeus fugindo daquela destruição podem muito bem ter carregado consigo os rolos sagrados que conseguiram resgatar, levando-os para o deserto e somando-os a uma coleção que outras comunidades já vinham depositando ali por gerações. Rolos de família, rolos de sinagoga, fragmentos de um mundo inteiro sendo salvo, enquanto tudo o que era familiar desabava ao redor. Essas cavernas, portanto, não eram o arquivo privado de uma única ordem monástica vivendo apartada do mundo. Eram uma biblioteca sagrada compartilhada, pertencente a todo o Israel antigo. E os fragmentos de couro bovino provaram algo ainda mais específico sobre como essa biblioteca foi formada, que textos viajavam fisicamente entre regiões distantes, transportados de terras mais úmidas e férteis ao norte ou a oeste, até o coração do deserto da Judéia. Não se tratava de uma comunidade fechada, voltada para si mesma, guardando sua própria verdade particular.
Era uma rede viva e dinâmica de comunidades judaicas trocando textos, ideias e práticas religiosas através de distâncias geográficas reais. O que isso significa para as origens do cristianismo é genuinamente significativo. O mundo no qual Jesus nasceu não era um de acordo teológico tranquilo e estabelecido. Era um cenário de debate religioso vigoroso e geograficamente disperso, com múltiplas comunidades, cada qual convicta de que detinha a tradição autêntica. Os manuscritos do Mar Morto não representavam a posição de uma única facção dentro desse debate maior. Eles capturavam o argumento inteiro em toda a sua riqueza contraditória e confusa. Uma Bíblia que ainda estava de muitas formas sendo escrita. Para os estudiosos das Escrituras, as implicações vão ainda mais fundo do que isso. Não havia um único texto universalmente aceito de Jeremias pairando acima de qualquer disputa. Existiam múltiplas versões, mais curtas e mais longas e organizadas de formas diferentes, cada uma tratada como a forma autoritativa das Escrituras pela comunidade que a preservava. O mesmo padrão se repetia no Gênesis, nos Salmos, nos diversos livros proféticos. A canonização não era um processo concluído, entregue de cima para baixo. Ela ainda estava ativamente em curso, ainda contestada, ainda genuinamente em aberto, e agora o DNA havia provado esse fato de maneira física, não apenas teórica. Comunidades distintas em lugares distintos mantinham de forma independente versões distintas daquilo que cada uma chamava de Bíblia. A tradição textual não era fixada nem congelada no lugar. Ela estava viva, em evolução, e parecia significativamente diferente dependendo de exatamente onde você se encontrava dentro dela. O mundo em que Jesus ensinava, e no qual o primeiro movimento cristão tomou forma, estava profundamente mergulhado nesse tipo de diversidade. Escrituras concorrentes, interpretações concorrentes da lei, visões concorrentes do que Deus faria a seguir pelo seu povo, e as evidências de tudo isso tinham ficado quietas, encobertas pela poeira de uma prateleira de armazenamento o tempo todo, esperando que alguém finalmente fizesse a pergunta certa. Perguntas que ninguém conseguia fazer antes. A publicação em 2020 dessa pesquisa genética abriu um capítulo inteiramente novo nos estudos dos manuscritos do Mar Morto, um capítulo que ainda está sendo escrito. O que ela tornou possível perguntar pela primeira vez pode acabar importando ainda mais do que aquilo que conseguiu resolver. Antes desse trabalho começar, simplesmente não havia maneira de confirmar cientificamente se dois fragmentos pertenciam ao mesmo manuscrito, se determinado texto havia se originado em um lugar ou em vários, ou se pergaminhos distintos compartilhavam alguma conexão física real, além de uma vaga semelhança de tema. Agora, pela primeira vez, essa possibilidade existe. Os pesquisadores conseguiriam identificar centros de produção específicos para textos individuais? Conseguiriam mapear toda a rede geográfica de comunidades de escribas judeus que um dia se espalhava pela antiga Judéia? Conseguiriam rastrear em detalhes físicos reais como as tradições textuais migravam de lugar em lugar ao longo de décadas ou até séculos? Os pesquisadores já estão perseguindo essas perguntas, expandindo a análise de DNA para um conjunto muito maior de fragmentos, combinando esses dados genéticos com imagens multiespectrais, capazes de recuperar escritas invisíveis a olho nu e construindo bases de referência de DNA animal antigo coletado por todo o antigo Oriente Próximo. O objetivo é um mapa geográfico preciso o suficiente para que um único fragmento possa revelar aproximadamente onde no mundo antigo o animal por trás do seu pergaminho viveu. O trabalho de ler os manuscritos do Mar Morto, em outras palavras, não está concluído. De muitas formas, ele está apenas agora verdadeiramente começando a história, escrita na pele. Esse avanço genético representa algo consideravelmente maior do que resolver uma única discussão arqueológica restrita. Por 70 anos, estudiosos brilhantes e dedicados examinaram esses textos com todas as ferramentas disponíveis, decifrando escritas antigas letra por letra, traduzindo dialetos difíceis e obscuros, reconstruindo pacientemente páginas danificadas por 2000 anos de tempo e deterioração.
Esse trabalho foi real, valioso e completamente insubstituível. Mas algumas perguntas permaneciam permanentemente fora do alcance. Não importava com que cuidado alguém olhasse. A análise da caligrafia é inerentemente subjetiva. Comparar pergaminhos apenas a olho nu é impreciso. A crítica textual consegue identificar padrões na escrita, mas nem sempre consegue provar de forma definitiva se esses padrões surgiram de uma única comunidade ou de muitas espalhadas por uma região. A biologia molecular ofereceu uma entrada genuinamente diferente, algo que ninguém havia pensado em tentar antes daquela conversa de almoço. Ao decifrar as informações genéticas guardadas dentro do próprio material sobre o qual esses textos sagrados foram escritos, os cientistas finalmente responderam perguntas que pareciam permanentemente, desesperadamente sem resposta. E o que essa evidência acabou revelando mostrou-se maior do que qualquer um dos envolvidos havia originalmente esperado encontrar. Os manuscritos do Mar Morto, descobriu-se, não são o manifesto teológico de uma seita radical escondida do Império Romano no deserto. Eles são a literatura sagrada acumulada do próprio Israel antigo, reunida peça por peça ao longo de gerações, diversa, contestada, profundamente humana em suas contradições e imperfeições. Múltiplas vozes, múltiplas comunidades, múltiplas versões da Bíblia, cada uma carregada até uma caverna no deserto da Judéia, por alguém que assistia ao seu mundo inteiro e familiar desmoronar ao seu redor. Só sabemos tudo isso hoje porque os cientistas finalmente aprenderam a ler uma história que não estava escrita na tinta depositada sobre a superfície, mas no DNA dos animais cujas peles transportaram essa tinta com segurança através de 2000 anos de quase total silêncio. Em 1947, a pedra de um pastor quebrou um jarro de argila e permitiu que um mundo antigo falasse novamente pela primeira vez em séculos. Em 2020, um geneticista sequenciou o DNA extraído silenciosamente da poeira dentro de uma caixa de armazenamento. O pastor abriu a porta. O cientista finalmente ouviu o que estava esperando pacientemente do outro lado. Se uma única conversa de almoço reescrevendo discretamente a história das escrituras sagradas é o tipo de história que te prende, inscreva-se agora e fique por perto, porque estamos apenas começando.